sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar pelos mistérios do período vitoriano. Chegamos ao final da saga Rastros de Sangue nesse último livro que foi lançado aqui numa edição belíssima pela Dark Side Books. E sim, eu vou continuar elogiando porque os livros são lindos e eu queria muito ter a versão física dessa história. Mas enfim, a Audrey Rose vai enfrentar o seu grande desafio depois de tantas aventuras sombrias. E é claro que quando a gente fala sobre desafios, estamos nos referindo à sua profissão como cientista forense e também a sua vida pessoal. Até porque é claro que ela e Thomas não teriam um minuto de paz nesse livro. E se você já ficou curioso pra saber como essa história vai acabar, já deixa o seu like nesse vídeo. Ainda não conhece a Dimensão Cultural? Então vai lá, se inscreve e ativa o sininho pra ficar sempre por dentro de todas as nossas aventuras. Em Rastro de Sangue, Holmes o Maligno, nós vamos acompanhar o último mistério envolvendo Audrey Rose e Thomas Creswell. Dessa vez, os nossos queridos personagens vão se aventurar pelos Estados Unidos. Primeiro em Nova York e depois em Chicago, que é uma cidade moderna e efervescente, mas que esconde muitos segredos. E que está sendo sede da Exposição Universal de 1893, uma feira onde diversos países vão apresentar suas inovações tecnológicas e culturais. E é em meio a todo esse esplendor que eles vão se envolver em um jogo mortal de caça e caçador que exige que eles sempre fiquem um passo à frente de um criminoso astuto. Senão, tudo pode acabar em tragédia. E eu confesso que depois de 4 livros eu comecei a me acostumar a ler em primeira pessoa e entendi o segredo. Além da limitação dos eventos, já que a gente vê toda a narrativa a partir do ponto de vista de um único personagem, também tem a questão da subjetividade. Como a gente vê toda a história através do olhar do personagem, no caso aqui é a Audrey Rose, a gente acaba tendo muito mais empatia com os seus sentimentos, com a sua visão de mundo e, consequentemente, sentimos muito mais intensidade nas suas alegrias e tristezas. E com isso eu preciso dizer que a coisa finalmente vai andar. O Thomas pede a Audrey Rose em casamento. E é claro que rola todo aquele comportamento do período que, mesmo a mulher aceitando a proposta, o homem precisa pedir permissão pro pai. E o pai dela chega depois de quase 2 meses sem ver a filha e se tranca no escritório com Thomas. E a Audrey não sabe o que tá acontecendo ali. E nem a gente, porque vemos a história a partir do ponto de vista dela. E é o momento do surto. Ou do quase surto. Porque o pai dela dá permissão e o Thomas avisa a Audrey sobre o noivado em uma cena muito sensível e quente, onde eles quase se entregam um para o outro. E é um momento de um outro surto, porque esse romance slow burn não sai do slow. Mas aí o Thomas adotou um gato chamado Sir Isaac Newton. É uma informação muito importante para o andamento da história? Não, mas é fofo e deixa o Thomas ainda mais apaixonante. Sem falar que nesse momento nós temos a grande declaração do casal, que é a frase: além da vida, além da morte, meu coração vai te amar pra sempre. Mas aí nós temos o anúncio do casamento e a reação da família em relação ao noivado é muito feliz. Só que quando Audrey e Thomas falam que querem se casar em 15 dias, todo mundo fica muito louco. O pai e o tio tentam fingir que não estão ali em meio à histeria feminina, o que acaba sendo um momento bem engraçado, e a prima da Audrey, a Lisa, fica um tanto quanto assustada, tentando entender o porquê que eles querem se casar tão rápido, até que ela olha para a barriga da Audrey. Só que não foi dessa vez. E é nesse contexto que vemos a evolução dos relacionamentos familiares após tantas tragédias. Eu acho muito legal essa parte inicial do livro, porque foca na relação entre os personagens antes de mergulhar no caso policial. A felicidade do pai em ver a Audrey feliz, ele falando que o Jonathan planejou o encontro entre os seus aprendizes. Eu sou seu fã, tio Jonathan. A avó da Audrey aparece e essa nova personagem é simplesmente a melhor do livro. Ela é rígida, mas consciente. Ela é indiana e, apesar de ter se casado com um inglês, fala que eles não passam de colonizadores brutais que querem apagar a cultura dos povos que dominam no lugar de aprender com elas e agregar cada vez mais a sua própria cultura. Sério, que personagem! Mas por trás das portas ela é doce e amorosa com a sua neta. E é nesse cenário de personagens complexos e interessantes, em meio a um desenvolvimento muito positivo de seus relacionamentos, que vamos nos aproximando da data do casamento. E aí finalmente rola... E finalmente esse slow burn mesmo. E foi lindo. Toda a descrição da cena faz o leitor se derreter diante do casal. E talvez sentir algumas outras coisas. Mas... sabe quando falta algo na cena que você não sabe exatamente o que é? Foi isso que eu senti nesse momento. Ela não é mal escrita, muito pelo contrário, mas depois de 4 livros esperando para o casal finalmente ficar junto, eu tava esperando uma cena um pouco maior, mais demorada. Talvez se tivesse uma página a mais descrevendo esse momento, aí sim teria sido perfeito. Não foi uma cena que me preencheu enquanto leitora que estava esperando o casal ficar junto. Foi uma cena ótima, mas não à altura da expectativa que foi criada. Mas quem disse que vai ser fácil? Pra variar,
Todo romance vitoriano tem os seus conflitos, principalmente quando a gente fala da aristocracia com seus casamentos arranjados e esse tipo de coisa. Depois de tantos percalços, Audrey e Thomas não se casam porque o pai de Thomas o promete para uma nobre de um título mais alto. O pai de Thomas é ninguém menos do que o Duque de Portland, um homem extremamente arrogante e o grande vilão dessa história. E é maravilhoso como a avó da Audrey vai colocar toda a culpa no pai do Thomas, dizendo que ele é um homem desprezível por tentar destruir a felicidade de seu filho. Eu falei que ela é a melhor personagem. Esse livro tem uma atenção especial no relacionamento de Audrey e Thomas por conta de todos os desafios que eles precisam encarar, além do fato de ter uma assassina solta, isso é um detalhe importante. E antes de desistirem de lutar pelo seu amor, pistas os levam a Chicago atrás do criminoso. Agora vamos para a parte policial do livro que traz todo o fechamento de um ciclo. Audrey Rose vai precisar encarar uma ameaça do passado e vai descobrir através das anotações do seu irmão que ele criou um assassino e que agora Jack o Estripador está solta nos Estados Unidos. Exatamente, nós temos o retorno da história do primeiro livro, o que acaba sendo uma conclusão bem legal para a saga, tanto para o leitor quanto para a personagem que precisa enfrentar o seu passado e fazer as pazes com ele. E como em outros livros dessa saga, nós temos diversas referências, principalmente a romances góticos da época, como é o caso de Frankenstein, o Médico e o Monstro, além também da referência aos experimentos de Galvani, um famoso médico italiano. A parte de Nova York é bem rápida e nós já vemos as diferenças culturais. Nova York não está acostumada a ver uma mulher como cientista forense e por conta disso, a Audrey Rose vai precisar encarar alguns preconceitos relacionados à sua posição na época. Já em Chicago, eles vão se encantar pela sua modernidade e eles vão até mencionar que Nikola Tesla está na cidade, que é também uma referência à Exposição Universal que de fato aconteceu naquele ano, além de ter uma série de referências aos livros anteriores. Eles encontram Noah, que é um colega da Academia da Romênia, e também reencontram Mephistófeles em um pub diabólico que, na boa, até combina com ele, né? Mas ele não ajuda nas investigações. E é muito legal que a gente vê que o Thomas e o Mephistófeles, eles têm assim uma amizade um tanto quanto provocativa. Meio que um é a fraqueza do outro. Em meio às investigações, o Estripador ameaça a Audrey invadindo seu quarto. E é um maior momento de determinação da personagem, que é quando seu emocional explode por estar presa a esse caso. A Audrey toca a escuridão para entrar na mente do assassino e finalmente confrontá-lo. Ela vai até o inferno ao se ver presa no antro criminal do Estripador. Assim, ela descobre toda a motivação e as atitudes terríveis desse criminoso e também consegue descobrir como seu irmão se envolveu nessa história. Além disso, ela vai tirar força de todas as mulheres vítimas do Estripador e assim vai passar por uma cruel batalha contra ele. Nesse confronto final, o livro apresenta de forma excelente a mente desequilibrada de um serial killer e todo o emocional da personagem ao confrontá-lo. Seus medos, ânsias, arrepios. O leitor consegue mergulhar nesse momento e visualizar toda a cena, o que deixa a leitura extremamente tensa nesse clímax assombroso que faz a Audrey finalmente confrontar toda essa história e terminar de vez com esse caso. É uma jornada que pode ser resumida através de uma fala de Thomas nesse livro. O personagem traz uma explicação excelente sobre a questão da moral humana no quesito de fingirmos não ver certas coisas por autopreservação, por nos negarmos a aceitar que não somos apenas bem e mal, preto ou branco, e que no final todos nós temos algo de ruim. Acho que essa acaba sendo a mensagem por trás da história de amor de Audrey Rose e Thomas. E agora Holmes, o Maligno, nos entrega o encerramento à altura da jornada. Eu só não curti a tradução do título, pois ele acaba entregando o culpado, mesmo que o nome dele não seja tão mencionado ao longo da história, porque meio que os títulos anteriores não entregam tanto. O primeiro fala sobre Jack o Estripador, mas ninguém sabia a identidade dele, então poderia ser qualquer um dentro da história. O segundo é chamado de Príncipe Drácula, mas ninguém sabe a quem ele está se referindo em relação a esse título. O terceiro livro é Houdini, mas o mágico nem fazia parte dos crimes, ele só estava ali compondo o cenário. E o quarto é esse aqui, que meio que já fala quem é o culpado. É claro que rola todo um mistério em relação a como o criminoso está relacionado à história dos personagens, mas ainda assim o nome dele já é entregue no título. Tate Holmes foi considerado o primeiro serial killer da América. E todos os suspeitos mencionados no livro, as vítimas e até mesmo o capitão da polícia de Nova York realmente existiram. Tem que ter uma pesquisa absurda para isso e muito cuidado ao colocar os fatos em meio a momentos de ficção, e a autora faz isso de uma forma ótima, assim como nos livros anteriores. Foi um encerramento bem legal que faz meio que um compilado da jornada do casal ao trazer alguns personagens de volta. Eu gostei muito do retorno do Noah, ele foi um dos personagens mais interessantes lá na Academia da Romênia e foi um ótimo amigo também. Sem falar que esse criminoso fecha todo um ciclo sombrio em que os personagens se encontravam e agora eles estão prontos para um caminho de felicidade. Eles quebram todos os protocolos da época, mas conseguem ficar juntos.
E essa foi a nossa jornada pelos mistérios da Era Vitoriana. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam? Curtiram? Ficaram com vontade de ler os livros? Se já leram, qual é o seu favorito? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!